Olá pessoal, dando início ao item 5 do módulo 1 do curso de Fisiologia do Estresse. Nessa aula falaremos sobre hormônios e reguladores vegetais. Na aula de hoje, nós abordaremos a definição de hormônios vegetais, que entenderemos o que são os hormônios e também quais são as suas funções no metabolismo vegetal. Além disso, também entenderemos a diferença conceitual entre hormônios e fitorreguladores. Isso está relacionado se é produzido endogenamente ou exogenamente. E discutiremos um pouco acerca dos principais hormônios, que são a alcina, a gibberelina, a citocinina, o etileno, o ácido abscísico, o brasinosteroide, o jasmonato e os salicilatos. Então vamos lá, começando com a pergunta: o que são hormônios? Os hormônios são mensageiros químicos produzidos em uma célula, que modulam os processos celulares em outra célula. Nisso, eles interagem com proteínas específicas que funcionam como receptores, os quais são ligados a rotas de transdução de sinal, as quais convertem um sinal na superfície de uma célula-alvo em uma resposta específica dentro dessa célula. A maioria dos hormônios vegetais, em concentrações extremamente baixas, são capazes de ativar respostas em células-alvo. A percepção de sinais e o programa de desenvolvimento muitas vezes resultam em aumentos ou decréscimos na biossíntese de hormônios. O hormônio é, então, transportado para um sítio de ação. A percepção do hormônio por um receptor resulta em eventos transcricionais ou pós-transcricionais, que, por fim, induzem uma resposta fisiológica ou de desenvolvimento. Então, resumindo, os receptores podem iniciar uma cascata de transdução de sinal que envolve mensageiros químicos e leva a uma resposta da célula vegetal. Um exemplo disso, que nós podemos citar, são os receptores quinases. Com isso, nós observaremos a diferença entre hormônios e reguladores vegetais. São conceitos diferentes. Os hormônios são produzidos pelas plantas, de maneira endógena, enquanto os reguladores são compostos hormonais sintetizados, ou seja, são produzidos de maneira exógena. Agora trabalharemos com os principais hormônios. Os promotores de crescimento, que são a alcina, a gibberelina e a citocinina. Os inibidores de crescimento, que são o etileno e o ácido abscísico, e também alguns que estão sendo estudados agora mais recentemente, que são os brasinosteroides, os jasmonatos e os salicilatos. Entre eles, a alcina, que é essencial ao crescimento vegetal e a sua sinalização funciona praticamente em cada aspecto do desenvolvimento, também possuindo ação no fototropismo, no gravitropismo, na vascularização, florescimento, na padronização e também no estilamento. Vale ressaltar que a alcina, em algumas concentrações, ela pode ser uma promotora de crescimento, mas há também alguns casos, como, por exemplo, alguns herbicidas, que são alcinas, e isso também depende da concentração, da composição, mas vale ressaltar isso. Em algumas espécies, o ácido 4-cloro-3-indol-acético e o ácido fenilacético atuam como alcinas naturais, mas o AIA é a forma mais abundante e fisiologicamente importante. O AIA compreende uma gama de sintéticos, como os compostos ácido 1-naftaleno-acético, o ANA, o ácido 2,4-diclorofenixioacético, o 2,4-D, e o ácido 2-metoxi-3,6-diclorobenzoico, que é o dicamba. As gibberelinas, por sua vez, têm papel importante na promoção do alongamento celular. As GAs têm outros papéis também, como, por exemplo, elas podem promover a germinação de sementes, a transcrição para o florescimento, o desenvolvimento do pólen, o crescimento do tubo polínico e, além disso, elas podem ajudar no desenvolvimento do fruto, como, por exemplo, na viticultura, em que a presença da gibberelina pode aumentar o tamanho das bagas, diminuir o número de bagas, recusando as desprezíveis, e, além disso,
promover o não crescimento de sementes dentro dos frutos. Já as citocininas possuem um papel importante de manter a planta sinteticamente ativa. Ela tem efeitos na senescência foliar, dominância apical, a formação e atividade dos meristemas apicais, o desenvolvimento gametofídico, a promoção da atividade de dreno, o desenvolvimento vascular e a quebra da dormência da gema. Por isso que há essa foto, essa ilustração aqui ao lado, de um vaso de alecrim. Pode pegar aí o alecrim da sua mãe, do seu pai, aí da sua avó, e tirar a ponta, tirar o meristema apical dela. Assim você vai quebrar a dormência da gema e haverá o crescimento de galhos laterais, porque as gemas laterais poderão assim começar a se desenvolver. Então a dormência da gema é quebrada. Isso é ocasionado pela citocinina. Além disso, as citocininas desempenham um papel importante na interação das plantas com fatores bióticos e abióticos, abrangendo os estresses salino e pela seca, os macronutrientes, as relações simbióticas com bactérias fixadoras de nitrogênio e fungos micorrízicos arbusculares, bem como bactérias patogênicas, fungos, nematóides e vírus. Seguindo os exemplos, temos o etileno, que regula uma ampla gama de respostas em plantas, incluindo a germinação de semente e o crescimento da plântula, a expansão e a diferenciação celular, a senescência e a abscisão foliar e floral, além de respostas aos estresses bióticos e abióticos. O etileno ele é um gás, e assim como na citocinina eu convoquei vocês para um experimento, também convido vocês a realizarem um experimento também, dentro de uma sacola, por exemplo, enfim, um ambiente que seja fechado, onde o gás não consiga escapar. Coloque lá um cacho de bananas verdes e coloque lá uma banana madura. Essa banana madura vai liberar uma taxa muito maior de etileno do que as bananas verdes. E esse etileno dentro dessa sacola fechada vai fazer com que as bananas verdes amadureçam, porque esse hormônio, esse gás, tem essa função também. Bom, o ácido abscísico é um composto inibidor do crescimento associado ao começo da quebra da dormência. Contudo, trabalhos posteriores demonstram que o ABA promove a senescência, o processo que impede a abscisão. Desde então, verificou-se também que o ABA é um hormônio que regula respostas aos estresses salino por desidratação e térmico. O ABA também promove a maturação e a dormência das sementes e regula o crescimento de raízes e parte aérea. Também promove a heterofilia, que se caracteriza pela produção de tipos foliares diferentes em um único indivíduo. E o florescimento, além de algumas respostas a patógenos, e também vale ressaltar que ela impede a viviparidade, como pode ser demonstrado nessa imagem, nesse tomate, em que a não ação do ABA dentro desse fruto, nas sementes, fez com que todas elas germinassem, não permanecessem dormentes quando elas precisavam estar. Dentre as substâncias do metabolismo secundário das plantas, existem outras classes de hormônios vegetais, classificados mais recentemente, mas também muito importantes para diferentes espécies em todo o mundo, como os brasinosteroides, os jasmonatos e os salicilatos. De início, aprenderemos um pouquinho sobre os brasinosteroides. Eles pertencem a uma classe de esteroides, possuem resistência ao frio e na planta ela promove resistência também a doenças, herbicidas, germinação e também no controle de estresses abióticos, como o salino, que será abordado de uma maneira mais detalhada em um tópico do nosso módulo 2 desse curso. Recentemente, incluso nas classes de hormônios vegetais, eles também possuem características na biossíntese do etileno, hormônio já citado anteriormente. Apesar de serem produzidos em pequenas quantidades pelas plantas, possuem a capacidade de se difundir nas células,
gerando assim uma rápida reação no metabolismo das plantas, diferentemente dos hormônios não esteroidais. Também possuem um composto ativo mais abundante, no caso o prasinolídeo. Os jasmonatos, derivados do ácido jasmônico, são substâncias reguladoras endógenas do crescimento vegetal. Identificadas em uma grande variedade de espécies vegetais, essas substâncias apresentam efeito promotor e também inibidor nos vegetais, semelhantes àqueles causados pelo ácido abscísico e pelo etileno. Esses hormônios sinalizam na planta respostas aos estresses de naturalidade biótica ou abiótica. Por fim, temos os salicilatos. Eles são sais ou ésteres de ácidos salicílicos, em que, na agricultura, os salicilatos podem ser usados para auxiliar no controle de patógenos e pragas, mantendo a manutenção da qualidade do produto das colheitas, flores e também frutos. Então, a fim de concatenar as ideias, vamos para a revisão da aula. Inicialmente, eu falei sobre a definição de um hormônio. Falei que eles são mensageiros químicos e eles funcionam dentro da planta em baixas concentrações, extremamente baixas. Além disso, eu falei que qual é a diferença entre reguladores vegetais e hormônios vegetais. Os hormônios eles são produzidos dentro da planta, ou seja, endogenamente. E os reguladores eles são sintetizados fora da planta, ou seja, de maneira exógena. Além disso, eu falei sobre os principais hormônios. Falei sobre os promotores de crescimento, os inibidores e também os recentemente descobertos. Sobre os promotores, eu falei sobre a alcina, a gibberelina, a citocinina, e os inibidores, eu falei sobre o ácido abscísico e também sobre o etileno. Dentre os recentemente descobertos, além dos salicilatos, falei também sobre os bracenosteroides e também sobre os jasmonatos.